Oi, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Direto ao Ponto da SCOFNet. Meu nome é Luiz Carlos e nós vamos começar agora o nosso Direto ao Ponto sobre Django com polimorfismo. Bom, pessoal, esse Direto ao Ponto é focado em modelagem. Modelagem é uma das primeiras coisas que nós fazemos quando nós estamos criando uma aplicação, quando nós estamos começando a desenvolver uma aplicação. No caso do Django, nós chegamos ali no arquivo, vamos definindo os nossos models, porém, dependendo da forma que a gente faz essa modelagem, isso pode nos trazer benefícios lá na frente ou dores de cabeça se você não modelou muito bem de acordo com a situação real que essa aplicação vai ser exposta. E um caso muito variável de modelagem é quando nós nos deparamos com generalização e especialização. Talvez você não saiba esse conceito, ele é algo mais abstrato, e a gente pode falar de modelagem usando o ML, mas quando nós temos algo desse tipo, nós teremos uma entidade, ou como você quiser entender, que seja uma tabela, que seja um modelo, uma entidade genérica. Aqui não dá para me desenhar nessa ideia. E relacionando com essa entidade genérica, eu tenho as entidades específicas. Você pode entender isso aqui como tabela do banco de dados, como model do Django, não tem problema. Então vamos supor que na minha modelagem eu tenho algo mais genérico, mais abstrato, e eu tenho algo mais específico. Direcionando mais para o mundo real da programação, nós podemos aplicar esse conceito quando nós trabalhamos com um cliente no sistema. Vamos supor que na sua plataforma é possível ter um cliente pessoa física e um cliente pessoa jurídica. Existem dezenas de maneiras diferentes para modelar. Tudo isso depende do contexto da aplicação, da equipe de desenvolvimento, do banco de dados que você vai usar. Mas isso é encarado como uma generalização. Por quê? Nós vamos ter um cliente com seus dados comuns, tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica, e aí eu tenho as entidades específicas, que são cliente física ou pessoa física, cliente jurídica ou pessoa jurídica. Uma forma de trabalhar com esse tipo de modelagem é criar 3 tabelas lá no banco de dados. O modo que está aqui, isso vai gerar 3 tabelas na hora que a gente executar o comando de migrações e migrar isso no banco de dados. E o legal do Django é que ele já trabalha com um recurso de Model Inheritance, que é, na verdade, a herança de model. O que acontece? Se eu crio um model que estende de models.model do ORM do Django, se eu criar qualquer outro model que estende desse primeiro model que eu criei, então automaticamente o Django já vai entender esse relacionamento e aí ele vai gerar uma relação entre a entidade específica, entre o model específico e o seu ancestral, e o seu pai. Se a gente executar um make migrations, nós vamos ter esse resultado aqui. A criação da tabela cliente com o identificador, o nome, o documento e e-mail. E aí vem as entidades específicas, cliente física e cliente jurídica. Mas o que nós temos de adicional, que não está perceptível ali no model, é o campo que vai guardar o identificador do cliente em cada uma das entidades específicas, que é esse cliente underline PRT. Esse PRT se chama pointer, se você quiser entender. Ele é um ponteiro porque é o apontamento para o cliente, para a gente poder saber que tal cliente jurídica se refere a tal registro na tabela de cliente. Então isso já é automático, isso já é legal, isso já resolve uma boa parte dos nossos problemas.
Mas aí que está a questão. Nessa situação aqui, às vezes, por exemplo, numa tela de cadastro, nós podemos ter buscas de cliente pessoa física e de cliente pessoa jurídica no mesmo lugar. E o que essa modelagem aqui vai nos dar? Bom, nós temos cliente, cliente física e cliente jurídica. Se eu quiser fazer uma pesquisa em pessoa física, pesquiso em cliente física. Se eu quiser fazer uma pesquisa em pessoa jurídica, pesquiso em cliente jurídica. Por um acaso, se eu tiver que mostrar os dados juntos numa tabela, tanto misturado ali cliente física e cliente jurídica, eu tenho que acabar fazendo uma consulta para cada um e mostrando. Isso já geraria um problema. O cadastro é simplificado. Eu não preciso gerar primeiro um cliente para depois gerar a pessoa física ou jurídica. Eu posso simplesmente fazer um physicaobjects.create, passar todos os campos da pessoa física e do cliente, que ele já vai criar tanto a cliente física quanto o cliente lá no banco de dados. Mas o que envolve dificuldade aqui nessa modelagem, dependendo da sua aplicação, são essas nuances de filtros ou às vezes de manipulação. Porque se a gente quiser fazer consultas nos tipos de cliente, a gente tem que fazer consulta específica. Seria legal, por exemplo, se eu pudesse usar somente o cliente, buscar as informações de todo mundo que é específico e ele já me retornar cliente física ou cliente jurídica. E dessa maneira que não funciona, pessoal. Não adianta. Se você fizer um client objects all, ele vai te retornar apenas as instâncias do cliente em si. Você não sabe se ele é cliente física ou jurídica. Você teria que fazer outras coisas para chegar aqui nesse resultado. Aí que entra uma biblioteca que é muito legal para nos ajudar com essa modelagem. E ela vai trabalhar com o conceito de polimorfismo. Ou seja, ela só vai agregar um recurso nessa nossa modelagem aqui. E aí o nosso cliente, de fato, ele vai tomar várias formas, porque o polimorfismo é tomar várias formas. Na verdade, isso já está praticamente pronto, por isso que a gente fez aqui, de estender do cliente. Mas essa biblioteca vai além, ela vai nos ajudar na questão da consulta, em outras manipulações que a gente precisa fazer no dia a dia, diante dessa situação real que nós estamos vendo aqui. Então nós temos essa biblioteca chamada de Django Polymorphic. Ela que vai nos dar esses poderes a mais nessa questão de generalização e especialização. É muito simples trabalhar com essa biblioteca, vocês vão ver que eu vou apresentar aqui nesse direto ao ponto. Ela já vai usar todo esse conceito de Model Inheritance que o Django implementa. Ela só vai adicionar algumas funcionalidades, principalmente para consulta. Você instala essa biblioteca com o pip, só fazer um pip install Django Polymorphic. Aí na modelagem, o que a gente faz? Primeiro, eu vou importar de polymorphic.models uma classe chamada de Polymorphic Model. Quando a gente trabalha então com essa biblioteca, quem é o genérico, a entidade genérica, em vez dela estender de models.model, ela vai estender de polymorphic model. E aqui na minha especialização, eu não faço nada, deixo do jeitinho que tá. Então, rodando novamente o comando make migrations, nós vamos ver uma sutil diferença no arquivo de migração. Nós temos a mesma estrutura com um ponteiro para a entidade genérica, porém, esse polymorphic model, ele vai acrescentar um campo que nós podemos até acessar, que é o polymorphic settype, que é um tipo que ele delimita para cada especialização. Então, quando eu tenho um registro ali na tabela de cliente,
ele determina um valor numérico quando é pessoa física e quando é pessoa jurídica, um valor diferente para cada um. Por que isso? Se eu chegar no meu model de cliente e fizer um cliente.objects.all, ele vai me retornar não a instância do cliente, mas a especialização. Então, em uma consulta só, por causa desse campo que ele acrescenta, ele já consegue consultar tudo isso. Ou seja, está otimizado, estou fazendo tudo via consulta, uma consulta só. Por trás, esse Polymorphic Model está fazendo todo o trabalho para a gente. Então, eu acabei de criar um cliente pessoa física. É só a gente passar todas as informações. Como eu já falei para vocês, essa biblioteca ela vai aproveitar o que já tem pronto do Model Inheritance. Então, no SQLite, se a gente fizer uma consulta, olhe só a pessoa que eu acabei de criar. Eu fiz um select na tabela de cliente. Então, eu tenho cliente com o identificador 3 e com ctype polymorphic 8. Esse aqui é um número que ele determinou para a pessoa física. Agora, se a gente fizer uma consulta na pessoa física diretamente, olha o que a gente vai ter. Esse 3 é uma referência, como se fosse uma chave estrangeira para o nosso cliente. E aqui vem os dados específicos. Então, por causa desse 8 aqui, quando a gente for consultar diretamente do model cliente, vai vir todos os clientes, porém, já instanciados com os seus modelos específicos. Olha o que eu vou fazer agora. Cliente.objects.all. Em vez de ele retornar um carry set habitual do Django, ele tem um carry set dele, que gerencia esse polimorfismo que nós criamos. Veja o que ele retornou. A partir da consulta do cliente, nós temos cliente física, cliente jurídica e cliente física. Então, nós até conseguimos fazer buscas específicas diretamente do cliente, o que a gente não tinha antes. Por exemplo, se eu quiser filtrar uma informação de pessoa física, como eu estou no modo genérico, no model genérico, eu tenho que colocar o model específico mais 3 underlines para formar o nosso lookup. E aí eu coloco o RG, por exemplo, igual a RG. Então, se você quiser pesquisar do modo genérico com o específico por algum campo do modo específico, é assim que faz. Vamos fazer a consulta, ele retornou um aqui para mim, porque eu tenho algum cliente física com RG. Se eu colocar um na frente do RG, não tenho nenhum, ele me retorna um polymorphic carry set que estende do carry set do Django. Ou ainda eu posso fazer uma busca ao mesmo tempo em pessoa jurídica ou pessoa física, que é algo que a gente teria em uma aplicação, por exemplo. Então nós temos que usar o kill do Django. Vou importar ele de django.db.models import kill. Isso aqui é para a gente poder montar a nossa busca personalizada. Bom, então voltando para a nossa consulta, eu coloco essa minha busca pelo RG dentro do kill. Aí eu quero buscar ou pelo RG igual ao texto RG, ou por cliente jurídica mais fantasia igual a fantasia. Vamos ver o que ele vai constar. Olha, ele retornou um cliente pessoa física e um cliente pessoa jurídica. Então isso aqui geraria um ou, ele vai buscar ou no RG do cliente física ou
no nome fantasia da pessoa jurídica, tudo isso numa consulta só, pegando a partir do nosso model genérico. Eu consigo também fazer uma outra consulta muito legal. Se você quer... eu quero pegar todo mundo que é pessoa física lá no banco de dados. Então você pode fazer um objects instance of cliente física. Ele vai pegar todo mundo que é pessoa física ou pessoa jurídica. A gente tem outros métodos. É interessante também que você olhe um pouquinho o código-fonte dessa biblioteca, porque ela trabalha com managers, então nós vamos ter métodos implementados dessa própria biblioteca para mudar um pouco o panorama dessas consultas. Tem os métodos que essa biblioteca implementa para nos ajudar. Está tudo na documentação que você pode consultar. Você pode clicar aqui nesse link. Tem uma documentação muito legal, porque ela é bem extensa, explica tudo direitinho, tudo que você precisa saber. Está aqui, mas é uma dica muito legal para que a gente tenha outros poderes, para que a gente tenha outra visão nessa modelagem com generalização e especialização. Espero que você tenha gostado e a gente se encontra em próximas oportunidades. É isso aí, pessoal. Até a próxima!